a gente tem que levar em consideração que existe uma questão, do ponto de vista histórico, bastante importante nesse momento, que é o fato de que nós temos alguns generais indiciados, né, vão ser julgados, e tem general preso, inclusive. Né? O Braga Neto está preso na Vila Militar. E isso, em se tratando de Brasil, né, onde os golpistas sempre o Brasil tem uma tradição golpista desde sempre, né? Desde que deixou de ser colônia, quando, né, foram várias e várias tentativas de golpe aqui no nosso país. O fato de você ter generais, né, indiciados, generais presos, né, no caso que eu já citei aqui do Braga Neto, isso, do ponto de vista da história, da nossa história, representa um avanço importante. Mas daí a confiar de que serão as instituições da democracia burguesa, notadamente o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, onde o Alexandre de Moraes parece como um verdadeiro herói, o Xandão é o cara, o rei da democracia, não sei o que e tal, quando, na verdade, né, essas instituições, o próprio Xandão, estão a serviço dos interesses da grande burguesia do nosso país. Né? É claro que o que aconteceu no dia 8 de janeiro no nosso país foi muito grave. Então, a margem, né, de manobra em relação a essa questão, por exemplo, da anistia, se nós vivêssemos num país onde o parlamento tivesse um mínimo de seriedade, não teria nem espaço para ser discutido. Mas aqui a gente tem um monte de picareta que estão mais preocupados com seus interesses e ainda querem livrar a cara do Bolsonaro. Tem vários deles que acham que o Bolsonaro ainda tem que recuperar, né, a sua elegibilidade para poder ser candidato em 2026. É uma brincadeira isso, né? Mas tem gente que pensa desse jeito. Só que, na verdade, a tentativa deles, do Congresso, né, de trancar a ação do Hamas, ela já deu água, porque o Supremo ele fez fez uma limitação. Então, tudo bem, aquilo que foi antes aquilo que foi depois da posse estaria contemplado por esse tipo de ação, mas isso já veio desde antes, entendeu? Isso aí é uma questão que já veio desde antes e houve essa separação. Então, a tentativa foi frustrada, essa que é a verdade, né? Mas mostra que o empenho que esse setor, principalmente a extrema-direita, vai ter em relação a essa questão isso vai estar na conjuntura, não só agora, por ocasião do julgamento, mas isso vai perdurar, né? Acontece o seguinte, nós não podemos confiar nas instituições do regime democrático burguês. O povo nas ruas, né, desde aquelas manifestações que aconteceram no 9 de janeiro, que foi no dia imediatamente posterior, né, à tentativa de golpe, mas há várias manifestações outras que aconteceram. O grito de sem anistia, ele ecoa pelas ruas do nosso país. Agora, se nós quisermos, de fato, a condenação de Bolsonaro e dessa quadrilha, né, dessa corja, né, que o cerca, o Bolsonaro e seus asseclas, nós vamos ter que botar povo na rua. Né? E acho que essa é uma questão que também vai estar muito condicionada às próprias ao movimento, né, da PEC na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Acho que já existe uma resposta grande através de abaixo-assinados, petições, né, onde as pessoas se manifestam pelo sem anistia, mas acho que se o povo percebe que setores ligados à classe operária, aos setores ligados aos setores explorados, aos setores oprimidos, de que essa movimentação da anistia ela ganha corpo e ela tem espaço, eu acho que as ruas vão responder. E vai ter que ter resposta das ruas se nós quisermos, de fato, a condenação de Bolsonaro e a corja que o rodeia.
porque nós não podemos confiar de maneira nenhuma nas instituições da democracia burguesa. Então, eu acho que isso é uma questão que vai estar pautada na conjuntura, não só agora, mas durante aí o decorrer de 25 e dependendo como for, até mesmo durante 2026 e a própria vai estar presente na própria questão eleitoral. Mas sem nenhuma confiança nas instituições do regime democrático burguês, e se nós quisermos de fato condenação de Bolsonaro e sua quadrilha, é com o povo nas ruas que nós vamos conseguir. Muito bem, conversamos com Ciro Garcia. Ciro, um prazer